Nona aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre substantivo coletivo. Nós vamos falar sobre plural de palavras terminadas em L ou U. Vou explicar o que são sinônimos. No Saiba Mais, nós vamos falar sobre o coletivo de golfinho. Vocês sabem qual é o coletivo de golfinho? No português correto, a gente vai falar sobre ouve com H e ouve sem H. É a mesma coisa? E vamos treinar também, tá? Eu vou começar essa aula com um teste para vocês. Pausem esse vídeo, leiam esta frase verbal, essa oração e encontrem 3 erros. Encontraram? Fácil, né? Então vamos lá então. O primeiro problema é, porção de sardinha está no singular, então o verbo também tem que concordar no singular. Então aqui fica apareceu, tá? Apareceu, vamos arrumar aqui? Deixa assim no lado mesmo, vai. Apareceu uma porção de sardinha, blá, 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 tá ok? O segundo problema o segundo erro é uma pegadinha. Sardinhas vivem no mar e não vivem no rio. Então, a gente tem que colocar, a gente vai ter que mexer aqui mesmo, viu? Do mar. Apareceu uma porção de sardinha com a correnteza do mar, ok? Esse é o segundo, né? O terceiro problema é que porção de sardinha são vários peixes do tipo sardinha. Então nós devemos usar o coletivo de peixe. E o coletivo de peixe é cardume. Então apareceu um cardume de... ficou melhor colocando assim mesmo. Um cardume de sardinha com a correnteza do mar. Agora tá bacana. Agora está tudo certo. Então os 3 erros estavam aí. Aí a gente falou então de cardume de sardinha. Cardume é um coletivo. E o que é coletivo? O coletivo é um conjunto de uma mesma espécie. Preste atenção a usar alguns coletivos. Eu posso falar, por exemplo, cardume de sardinha, mas eu não posso falar cardume de peixe. Porque, na verdade, cardume só pode ser de peixe, mas eu posso identificar o tipo de peixe. Cardume de sardinha, cardume de salmão. É a mesma coisa, o alfabeto é um conjunto de letras, é um coletivo de letras, ok? Você não pode falar alfabeto de letras, mas você pode falar alfabeto romano, alfabeto inglês, alfabeto espanhol. Presta atenção nisso então, tá? Eu quero pedir que vocês prestem atenção também em um outro aspecto aí, no que diz respeito ao uso do coletivo. Quando nós usamos o coletivo, nós não podemos esquecer que, apesar de um coletivo falar sobre uma quantidade grande de uma espécie, a gente vai concordar sempre com o verbo no singular. Sempre. A plateia aplaudiu o show entusiasmadamente, o elenco chegou atrasado para o ensaio, o pessoal fez muitos comentários, ok? Então fiquem ligados aí. Eu vou colocar todas essas definições, como sempre, por escrito aí para vocês. Já que nós estamos falando em singular e plural, eu quero mostrar para vocês como se faz o plural de palavras terminadas em L ou em U, ok? Então vamos lá. Varal, eu faço varais. Dedal, dedais. Vogais. Barris. E aqui funis. Palavras terminadas em L, eu faço o plural trocando por IS. Eu troco o L pelo IS, ok? Agora eu vou prestar atenção nessas outras palavras aqui que terminam em U, tá? Terminam em U, mas quando a gente pronuncia... Vamos fazer, depois eu comento com você. Réu, eu faço réus, pneus, curaus, ateus, chapéus.
Só que muitas pessoas fazem assim, chapéus, ai meu Deus do céu, entendeu? Curais. Por que que as pessoas caem nesse erro, nesse engano? Porque a palavra réu, a gente pronuncia, pode perceber, parece que ela tem que é com L no final, cural, parece que é com L no final, chapéu. Então acaba fazendo o plural como se terminasse com L. Porque na hora de pronunciar, a gente pronuncia erradamente, tá ok? Isso faz as pessoas se confundirem. A propósito, vocês sabem o que significa ateu? Qual é o significado da palavra ateu? Ateu é a mesma coisa que incrédulo, descrente, né? Então isso se chama sinônimo. Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes. Nunca, então, você coloca no plural o verbo que esteja acompanhando o coletivo. A plateia aplaudiu. É a mesma coisa. A gente é a mesma coisa que nós, é um coletivo. Então, a gente resolveu ir. A gente nunca vai falar a gente resolvemos, tá? A gente nunca vai falar ou usar o verbo no plural quando a gente estiver se referindo a um coletivo. Substantivo coletivo indica um conjunto de elementos de uma mesma espécie. A alcateia corria ferozmente atrás da hiena. Então, a gente viu que sinônimo é a palavra que tem um significado idêntico, muito parecido com uma outra palavra. Cão e cachorro é a mesma coisa, tá? Então, são palavras sinônimas. No Saiba Mais desta aula, nós vamos falar sobre golfinho. E como a gente está falando de coletivo, tá? Não existe um nome específico para um grupo de golfinhos. Golfinhos não são peixes, então não podem ser apresentados como cardume. Golfinhos são mamíferos, olha que interessante, mas também não podem ser apresentados como manada, alcateia ou um coletivo do gênero, né? Então o correto é chamar grupos de golfinhos de grupo social ou família de golfinhos. Bacana, né? Português correto. Quando usar ouve e quando sem H e ouve com H. Este senhor não ouve bem, ele ouve muito mal. Ouve é sinônimo de escuta, não tem H. Houve muita confusão na festa, é a mesma coisa que teve muita confusão na festa. Então é houve com H, é sinônimo de existir, de ter, de acontecer. Prestem atenção para não errar. Vamos treinar então. Aqui a gente vai falar sobre coletivos. Os três primeiros são sobre o coletivo. Sinônimo, gabarito, para vocês verem o que vocês fizeram. Conferirem, né? Cruzada, sempre é bom, distrai.